Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos na nossa 7ª live de aquecimento para o nosso grande evento. E para você que está chegando aqui agora, não sabe do que eu estou falando, que evento é esse? O evento que fará toda a diferença na sua vida, com certeza, que é a Semana da Alta Performance na Enfermagem, que vai iniciar dia 5/6 a 9/6. E com certeza, se você está entrando aqui, é porque você é um profissional diferenciado. E para quem? Qual é o público que é o maior interessado neste evento, nesse tipo de conteúdo? Você, que é um profissional diferenciado, técnico de enfermagem, auxiliar, enfermeiro ou estudante, acadêmico, não importa o perfil, mas é aquele que sabe onde quer chegar. Então você está no lugar certo. E para você que ainda não fez a sua inscrição, clique lá no link que está na bio do Instagram, que você será direcionado para esse evento. Então, o que preparamos? Preparamos 10 lives de aquecimento com temas riquíssimos. E quando eu falo riquíssimos, é o tema que tem tudo a ver com o seu dia a dia, com o que você pratica. E hoje o tema não poderia ser diferente. Vamos falar sobre erros que podem ser fatais na administração de medicamentos para o técnico de enfermagem. E para falar melhor sobre esse assunto, ninguém mais, assim, destaque do que o farmacêutico. Então, trouxe aqui uma pessoa querida que vai falar e vai se apresentar aqui para vocês. O Orlando, farmacêutico, que já tem aí dentro da sua da trajetória muita experiência e com certeza ele vai trazer aqui informações que ou você já passou ou vai passar. Então, aproveitem. E também vou colocar aqui para vocês uns 5 minutinhos no final, para que vocês consigam ou fazer elogios também durante a live, fiquem à vontade, porque foi preparada com muito carinho e com certeza fará a diferença na sua vida. Então, vou passar a palavra aqui para você. De antemão, agradeço a sua participação, Orlando, de você ter aceitado esse desafio. Ninguém melhor do que você, das pessoas que eu conheço aí durante a minha trajetória. Eu escolhi a dedo, porque você realmente vai trazer aqui conteúdo que, com certeza, o técnico ou o profissional de enfermagem que está do outro lado já passou. Eu já passei como enfermeira, enfim, alguma coisa que você tenha percebido. Então, primeiramente, eu vou deixar você se apresentar aqui, Orlando. Olha, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Sou farmacêutico, já trabalho na área hospitalar já há uns 9 anos, então, assim, já venho dando de cara com várias situações, cada uma, né, em particular, mas já tenho uma grande trajetória aí nesse caminho da área da saúde, junto com o pessoal da enfermagem, né? Somos todos uma equipe, trabalhando em conjunto para dando tudo certo no final, que é o mais importante. Perfeito. E tem como trabalhar um farmacêutico sozinho, Orlando? Tem como trabalhar um médico sozinho? Tem como trabalhar o técnico? Pessoal, equipe multidisciplinar. E não adianta ficar com guerrinha com farmácia, porque a farmácia, no final das contas, é que vai salvar sua pele. Veja bem, eu já vejo vários memes por aí, Orlando. Em todo lugar que a gente trabalha, sempre tem, mas a farmácia não vai dispensar, mas é segurança. Estamos em nova era, hoje não existe mais aquele negócio de dispensar qualquer medicamento sem saber para quem que é, de que forma vai ser administrado. Inclusive, eu trouxe aqui do site Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente uma publicação de uma fonte
tá? Que ele traz aqui a segurança do paciente em serviços de saúde, uma prioridade com múltiplas dimensões de 2023. Isso está lá, tem esse material dentro do site do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, que antes da gente iniciar, eu preciso, como enfermeira da qualidade, trazer aqui trechos dessa publicação. Veja bem, olha só o que está falando. Práticas inseguras no uso de medicamentos e erros de medicação causam pelo menos uma morte todos os dias. Ou seja, todos os dias, pelo menos uma pessoa, infelizmente, está indo a óbito por danos, tá? Nos Estados Unidos, já gerou aí 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas. É muita gente. E o custo com isso é altíssimo, chega a 42 bilhões. Então, pensando nisso, diante desses dados alarmantes, em 2017, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela declarou, veja bem, como prioridade internacional a redução de danos graves evitáveis relacionados ao uso do medicamento. Por que será o uso dos medicamentos? Será o profissional, quando chega um paciente, quase que 90% serão medicados, ou dentro da unidade, ou fora da unidade, enfim. Então, essa publicação foi lançado, esse desafio global, gente, é mundial, não é só aqui não. Vocês observaram que no país de primeiro mundo acontece, mas são danos evitáveis. E para que a gente consiga realmente ter esses danos evitáveis, a gente precisa ter aí ferramentas importantíssimas. Primeira coisa, a prescrição, eu vou deixar aqui o Orlando discorrer melhor ainda. Eu tenho como pegar, Orlando, uma prescrição, tem até meme falando sobre isso, parece as ondas do mar, né? Ai, eu não sei não, olha. Eu acho que é KCL, NaCl. Gente, negativo. Se você já pegou uma prescrição dessa, sinto muito, mas não tem como. Não é falando da categoria, nossos colegas, que a gente precisa deles, mas também todo mundo tem que andar de mãos dadas. Não adianta a gente fazer a nossa parte, a farmácia fazer e o médico não fazer. Todos sincronizados. Precisam de mãos dadas a abraçar essa causa que é a segurança de um paciente, que pode ser a gente lá também. Então, falando da prescrição, quais são os fatores que vão minimizar esse impacto aí, Orlando, diante da sua expertise aí, da sua experiência? Uma das primeiras coisas, Lilia, que eu sempre relato com os meus colegas, os técnicos, principalmente aqueles iniciantes, é a questão da legibilidade, né? A prescrição precisa estar legível. Então, assim, o técnico ele já está entrando no mercado de trabalho, então ele já está adquirindo experiência. E se ele não tem, se ele não consegue ter legibilidade, conseguir entender, ler uma prescrição, então fica difícil. Então, e aí o que acontece? Entra aí a lei federal de 1973, quer dizer, já vem desde antes, essa questão da legibilidade da prescrição, né? Na lei 5.091, artigo 35, diz o seguinte: somente será aviada a receita de modo legível. Então, assim, quando você se trata de um paciente, não dá para você falar, é isso, colega, é aquilo. Não, você precisa ter certeza do que você vai administrar, que você vai pedir na farmácia principalmente. Eu, como farmacêutico, geralmente o que é que eu faço? Eu sempre faço uma dupla checagem, né? Item que a gente vai trabalhar mais lá na frente. Mas eu sempre, geralmente, peço a prescrição, dou uma olhada, e aí junto eu dou o medicamento para o técnico, no caso, que vai fazer a parte final lá. Então, a legibilidade é um dos critérios que eu sempre avalio. E a gente, infelizmente, nos dias de hoje, temos, né, essa questão de algumas receitas, de algumas prescrições feitas manualmente que a gente não consegue desvendar. Então, é um problema muito grande ainda que nós temos. Mas, graças à tecnologia e depois de muito trabalho junto nessa equipe multidisciplinar, a gente está conseguindo resolver essa questão da prescrição ser legível de modo que ambos entendam. Então, acho que esse é um dos primeiros itens que eu avalio. Perfeito. E
aí, na sua prática, já teve uma prescrição que realmente você falou assim, aqui não tem condições? Foi no médico? Como que foi essa aceitação? Ele entendeu? Como é que foi dentro da sua experiência? Já teve uma intervenção de você chegar no colega médico lá? Já tive essa situação em que às vezes o médico não está de plantão, e aí o que acontece? O que eu indico? Quando passa por várias pessoas e aí ninguém consegue desvendar, infelizmente temos que ligar para o médico para confirmar. Hoje, né, por conta da tecnologia via WhatsApp, então a gente consegue mandar uma foto, pedir que ele nos ajude. Mas assim, já tive sim. E aí, o que eu indico para o técnico? Não administrar. Não tem certeza, não faça. Perfeito. Né? Essa questão de achar pode custar muito caro. Então, eu prefiro que não faça. Perfeito. Lembrando que a gente tem a IDC 36, que fala dos protocolos lá, dos núcleos de segurança e das práticas seguras. Dentre essas práticas, a gente tem protocolo de medicação segura, Meta 3, administração segura de medicamentos. E você, com toda tranquilidade, pode citar para o médico: olha, doutor, eu aprendi, eu estudei, e eu não posso administrar o medicamento se eu não entendo. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre, infelizmente, a gente tem um farmacêutico clínico para esse suporte. Ou Correto. Até mesmo é um farmacêutico para a unidade inteira. Então, você já conversou com sua liderança, com a enfermeira, já chegou no médico, você tem total, entre as equipes, claro, não é só chegar também, eu sempre falo, viu, Orlando, os meus alunos, chegar lá com a pressão, ó, não vou fazer não, porque não estou entendendo, eu deixar ali. De jeito nenhum. Tem um paciente sentado lá esperando a medicação. Correto. Então, precisa ter coerência. Doutor, olha, eu não entendi. Ou o senhor descreve mesmo toda a prescrição, ou não tem condições de fazer. Com certeza você vai ter o apoio da sua liderança, das chefias diretas ou da farmácia, enfim. O que não pode Sabe por quê? No final, Orlando vai falar assim, mas se você não entendeu o que você administrou. Concorda comigo? Correto. Bem isso mesmo. Né? Então, quando a prescrição está na mão, é a legibilidade. Correto. Por isso que hoje a gente tem as ferramentas, tem sistemas independentes da instituição que adota assim, qual é o software, né? Ou, enfim, o prontuário eletrônico, tem que estar impresso. O que acontece na maioria das vezes quando cai o sistema? É ser manual. Aí não dá para colocar só João, só Antônio. Não, peraí. Nome, sobrenome, data de nascimento são os marcadores iniciais que precisam se atentar. E mediante a prescrição, Orlando, o que mais a gente precisa trazer aí para o técnico elucidar, além da legibilidade? Um item que eu sempre avalio e eu sempre estou de olho é a questão do aprazamento. O aprazamento é um dos critérios também muito importantes da prescrição, porque ali é onde o paciente vai tomar o medicamento na hora certa, né? Então, é um dos itens que eu sempre avalio. Esse aprazamento ele abre várias abrangências, porque assim, o paciente entrou que hora? Né? Entrou agora, ele vai tomar alguma coisa agora? Ele vai continuar até que hora tomar essa coisa? De quanto em quanto tempo? E dentro desse aprazamento, tem também a questão da dosagem. Tá, ele vai tomar um antibiótico agora às 10, mas qual a dosagem? É uma dose de ataque? É uma dose que ele precisa por conta do exame que foi apresentado e deu uma alteração? Então, o aprazamento que geralmente quem faz é a enfermeira, né? Responsável do setor, geralmente é ela que faz, o técnico sempre administra naqueles horários. Então, é um dos critérios que eu sempre trabalho na prescrição, é a questão do aprazamento e principalmente da dosagem, né? A dosagem é outro critério que é indiscutível nos dias de hoje. Você tem uma prescrição, está com o aprazamento correto e a dosagem está errada, ele não está de acordo, não é uma dosagem muito usual no nosso dia a dia, então, peraí. E aí cabe o farmacêutico, junto com o técnico, avaliar tudo isso com o médico, com a enfermeira, é toda uma equipe em prol do bem-estar do paciente. Então, o aprazamento tem que estar certinho, de quanto em quanto tempo, se é de 8 em 8, se é de 12 em 12 horas. A dosagem também está de acordo.
né? A dosagem tem que estar de acordo com a solicitação médica. Então, são dois critérios que também, eu sempre, quando eu pego uma prescrição, é aquele primeiro critério, a legibilidade, tudo bem, é primeiro item, depois vem o aprazamento. Então, são teclas que eu sempre bato com o técnico, com todo o pessoal que trabalha comigo, sempre avaliar esses critérios. Perfeito. E lembrando que o aprazamento nada mais é o horário que vai ser administrado o medicamento. Sim. Agora, precisa conhecer o padrão do aprazamento da unidade, não é, Orlando? Eu não Sim. posso tirar da minha cabeça. Eu sou enfermeira, acabei de chegar lá. Meu primeiro dia. Não posso colocar 8 em 8, vou colocar... Ah, não, vou colocar 14, vou colocar 20. Não. Eu tenho que entender... Precisa ter um padrão, não é? O aprazamento. Cada unidade pode adotar um horário. Nem sempre é 8, 16, 24, de 8 em 8. Nem sempre é 22 e 10, de 12 em 12. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. É muito importante que todo técnico, né, que esteja se iniciando, ele conheça o padrão, o horário de padronização da casa. Porque isso faz com que ele consiga aplicar, administrar os medicamentos nos horários certos, cumprindo o protocolo da casa. Então, é muito importante que conheça. É como você falou, não pode, aqui eu sempre apliquei às 16, amanhã vai estar no mesmo horário. Não, às vezes pode mudar. Então, às vezes pode entrar uma medicação nova, que isso é muito comum, é muito usual no nosso dia a dia. A prescrição está de um jeito hoje, amanhã o médico retira aquelas medicações e impõe uma nova. E aí, como é que fica? É os mesmos horários? Não. Tem medicações que existe uma particularidade. Por exemplo, o omeprazol é um deles. Geralmente é 6 da manhã. Se for de 12 em 12, vai às 18, 18 e 6. Então, dá para colocar um omeprazol às 22? Depende. Tem umas exceções, que aí são casos muito específicos, mas geralmente é 6 da manhã. Então, esse cuidado que a gente tem que ter no dia a dia, quando se trata de uma prescrição, de um aprazamento, principalmente dosagem. Então, é nisso que a gente que sempre vem orientando a equipe, conversando, dialogando para que tudo se fique e padronizado. Porque é muito importante também ter uma padronização, né? Não é assim, posso jogar qualquer horário, vou fazer agora porque eu acho e não é assim. Então, é muito importante essa questão da padronização da casa. Perfeito. E lembrando que às vezes tem medicamentos que são incompatíveis um próximo do outro. Se tá aí um que não pode ser de jeito nenhum próximo ali, Orlando, só para o pessoal entender. Eu vou citar vamos citar uma situação muito particular do dia a dia. Antibiótico. Geralmente, quando a gente faz aprazamento do antibiótico, a gente procura procurar colocar horários diferentes. Às 20, às 22. Nunca no mesmo horário, até pela questão de interação medicamentosa. Então, a partir disso, a gente procura colocar em horário distinto. Se o paciente está com 2 ou 3 antibióticos, já pensou? Ele tomar 3 antibióticos às 8 da noite. E aí, como é que fica a interação medicamentosa? Então, por essa questão, a gente procura sempre colocar horários espaçados, um antes, um depois, para que não aconteça essa junção de antibiótico e o paciente às vezes acaba tendo outros problemas por conta disso. Isso, perfeita essa colocação, porque nós precisamos, eu acho assim, tem muita evolução, já tenho um tempo de formada, mas graças a Deus eu me atualizo. O Orlando também é muito inteligente, se atualiza. Cada um se atualizando na sua área. Lembrando que dentro do Código de Ética de Enfermagem, vocês têm lá um artigo que vocês são responsáveis pelo medicamento que você está administrando e saber a farmacologia. Ah, mas eu não sou médico, não sou farmacêutico, mas você está administrando. E você precisa sim conhecer. Sim. Outra questão que eu faço, assim, outra item que eu faço questão de colocar. Graças a Deus temos os farmacêuticos. Não é o Orlando aqui na minha frente, não. Eu sou uma pessoa, não também porque eu sou enfermeira CCH, porque enfermeira CCH e farmacêuticos andam juntos, porque a gente tem lá as questões do antibiótico. Respeitar aquilo que a pessoa estudou. Sei tudo de farmacologia? Graças a Deus, nem sei tudo, porque eu preciso também saber de outras coisas, mas o que eu preciso saber, com certeza eu estudei. Então, se vocês têm um profissional dentro da sua unidade, que é o farmacêutico clínico, ou o colega lá que
não é o farmacêutico clínico que está na beira do leito, mas ele passa, faz a avaliação da prescrição médica, amanhã você chega nele e fala assim, obrigada, porque ele está fazendo uma prévia de um erro que pode ser fatal. E sendo fatal, além de tirar a vida de um paciente, porque o paciente não vai para o hospital para sofrer um evento adverso. Ele vai à procura de uma cura. O óbito pela patologia é uma coisa. Agora, não é aceitável um óbito porque aplicou lá um cloreto de potássio sem estar diluído em bomba, simplesmente porque também não perguntou, porque não entendeu. Chega! A gente não pode mais, nos dias de hoje, aceitar. Eu acabei de ler um documento que foi elaborado pela Organização Mundial da Saúde de 2017 para cá, e a gente sabe que isso aí é um problema antigo, teve que acontecer alguma coisa para parar de ter óbitos, porque é inadmissível uma pessoa receber um medicamento e a gente tem barreiras. Primeira, prescrição legível. Segunda, o farmacêutico olhando essa prescrição com outros olhos, não é com o mesmo que o nosso. Ah, mas poxa vida, a prescrição foi lá, eu aprazei, enrolando, tirou o omeprazol que eu coloquei lá às 10 da manhã e colocou 6, que abusado. Não, se ele colocou às 6 da manhã, porque tem a farmacocinética, tem todo o mecanismo de ação dentro do paciente lá, quando é administrado, e tem a incompatibilidade, que está, inclusive, entre os 13 certos, que é a dosagem, o tempo. Então, olha, eu comecei na enfermagem com 5 certos, passou para 9, 11, já estamos no 13. Tem dentro da plataforma, do método, um módulo só voltado para isso, viu, Orlando? Medicamento seguro, administração segura, incluindo os certos aí, que todos precisam ter de cós salteado. E a prescrição médica, Orlando? Vamos lá, o médico passou visita, precisa ter uma padronização para esse médico entregar, para a enfermagem administrar, que é outro... a gente só está trazendo aqui, pessoal, vocês entenderam, a sua rotina todos os dias. O pão nosso de cada dia aqui é sempre isso. Demorar a prescrição, chegar na farmácia, demorar para separar. É importante ter um tempo... para a prescrição ser validada, eu posso ficar com aquela prescrição lá, o médico não passou visita hoje, então eu vou seguir a prescrição médica amanhã, até final de semana também, se ele não passar, não tem problema, eu vou seguir. Não posso, pode acontecer isso, Orlando? Olha, vamos lá. Primeiro tem que ter, a prescrição tem um prazo, né? Então, assim, o médico passou... Primeiro, às vezes, muitas unidades têm um horário para entregar a prescrição. Então, o médico vai passar um determinado horário e tal horário que a prescrição tem que estar pronta. E aí a pessoa tem que acompanhar essa prescrição direitinho e saber a padronização da casa, quanto vale, em que momento termina essa prescrição. Começa hoje às 16 e para amanhã às 16? Começa hoje às 18 e para às 18? Por que isso é importante? Porque você tem que checar os horários que você está administrando, você vai relatar os horários que você está administrando, e aí, quando a prescrição nova entrar, você tem que saber que horário começa a nova, porque senão você acaba checando nas duas, e aí acaba virando uma bagunça. Então, você não sabe se foi às 18 de hoje, da prescrição de hoje, se é às 18 da prescrição nova. Então, assim, toda unidade tem uma padronização de que quando começa a prescrição e quando termina, para que aconteça esse movimento de horário, né? Começa hoje às 16, termina amanhã às 18. Esse é um exemplo que eu estou dando. Então, toda casa tem esse contexto incluso na prescrição. E isso é muito importante porque, assim, se a prescrição termina amanhã às 18, então a próxima prescrição está valendo às 20. Então, aí você já vai checar o horário das 20, já não vai checar na anterior, porque às vezes a anterior pode ser 20 de hoje à noite. Então, é sempre ter esse cuidado, essa atenção na hora de checar essa medicação, de relatar que foi dado no horário em determinada data. Isso é importante também. Perfeito. Baseado nisso, então, ela tem validade de 24 horas. Correto. Mas aí o que acontece? Algumas unidades, sim, algumas unidades têm validade só de 12 horas. Então, o local de trabalho que a pessoa está, ela tem que se inteirar e saber em quanto tempo vale aquela prescrição.
Muitas vezes é muito comum ser 24, mas tem lugar que tem uma prescrição a 12 horas. Vamos citar um exemplo, o UTI, às vezes é 12 horas, né, por conta da demanda, uma demanda de medicação, muita sedação, então acaba sendo 12 horas. Mas grande parte, em enfermaria, algumas outras unidades, são 24 horas. Perfeito. Muito importante isso. Obedecer ao tempo de prescrição, atentar para a data. Simples assim. Se você recebeu, é que pode acontecer, no caso de 12 horas, as duas prescrições na mesma data. Agora, o que vai diferenciar é o horário. Sempre atentando para a padronização da sua unidade. Então, saindo um pouco da era da prescrição, trazendo um pouco para a medicação, o horário, assim, aquele momento que o técnico está preparando tudo. Imagino que ele vai higienizar as mãos antes de preparar o medicamento, né, Orlando? Vai checar os 13 certos, né? Que dentre os 13 certos tem lá se aquela prescrição é daquele paciente mesmo, com nome, sobrenome, o senhor é alérgico a alguma medicação? Então, já estou dando uma introdução aqui. E os demais, na hora H, de administrar, Orlando, o que o técnico, e o que você já observou, assim, de algum erro que você falou, nossa, isso aí vai impactar, vai dar ruim, como está na moda agora. Na hora de administrar, o que você já flagrou assim, você falou assim, tá errado? Ampolas semelhantes, rótulos e ampolhas semelhantes, né? É um dos critérios que assim, hoje em dia, assim, eu não desgrudo o olho quando eu vejo ampolas muito parecidas. Por exemplo, a gente temos uma coisa muito comum que eu vejo dos laboratórios que a gente recebe das unidades, fora, complexo B, furosemida e dipirona. A ampola é igualzinha, a letra é igualzinha, o que muda é a substância, né? Então, isso tem que ter muito cuidado com essas medicações semelhantes. Embora você sabe que está prescrito furosemida. Só que, às vezes, a ampola está distante, mas aí na correria, o técnico, né? Às vezes a farmácia está naquela loucura, e aí você pega a ampola porque você acredita, visualmente, que é aquela ampola, e não é. Então, o técnico de enfermagem, nesse momento, né? Claro, a farmácia, em primeiro lugar, a farmácia jamais pode enviar trocado, mas o técnico de enfermagem ele tem que olhar, pegar a ampola, olhar se o rótulo está certinho, se é aquela medicação mesmo, está prescrito, então tem que fazer aquela conferência com a ampola. Ah, mas eu sei que isso aqui é furosemida, eu já faço isso aqui de olho fechado. Não, mas dá uma observada, né? Dá uma observada por conta dessa semelhança. E é muito comum isso, viu, Lília? É muito comum essas 3 medicações. Outra medicação também que dá muito, que tem uma ampola muito parecida, é a dexametasona com diclofenaco. Às vezes, a ampola é igualzinho. O que muda realmente só o nome e a cor da letra. Inclusive, né, na unidade onde eu trabalho, eu estava percebendo isso esses dias. Eu falei, olha que perigo, né? Olha que perigo. E aí a gente acaba colocando um selinho nelas. E uma delas, para destacar que uma é diferente da outra, embora são idênticas, totalmente idênticas. A ampolinha transparente com a letrinha azul, que muda a substância. Isso também é um perigo. Então, essa é uma das técnicas que o técnico de enfermagem tem que ter. É olhar a ampola, conferir, pegar a ampola, pegar a prescrição, né? Às vezes o pessoal acha chato, mas eu sei. Não, você tem que pegar a ampola, pega a prescrição, faz a conferência, né? Faz a conferência para saber se tudo está certinho de acordo com o que foi solicitado. Então, é uma das coisas que eu sigo atentamente na prescrição e na hora da separação, tanto que na hora da entrega, eu sempre peço para dar uma conferida mesmo, o técnico de farmácia, o auxiliar de farmácia, vai entregar a medicação para o técnico de enfermagem, confere juntos para ter certeza se aquela medicação está correta. Porque pode acontecer de ser parecido e pode estar misturado, isso tudo é possível, mas a gente tem que ter certeza do que a gente está dando para o técnico, para ele poder conferir e administrar. Então, é um dos itens também que eu sempre bato na tecla dessa questão do rótulos, que, assim, isso é muito constante no nosso dia a dia. Perfeito. Bem colocado. Lembrando que dentro do protocolo de Meta 3, existem ferramentas para evitar erros.
Então, ampolas semelhantes, ele vai fazer o quê? Ele vai ser identificado, já vai sair, né, Orlando? Isso, Identificado da farmácia. Por isso. exemplo, pode ser uma etiqueta circular, verde, Verde. A gente depende geralmente da coloca etiqueta verde. padronização, né? Isso. Vamos citar aqui, vai. Aí, geralmente a gente consegue perceber quando a gente tem estudante nesse estágio. O que é essa bolinha verde aqui? Então, vamos lá. Essa Isso. bolinha verde é uma etiquetinha que identifica que você precisa estar atento, porque eu posso ter uma furosemida, uma dipirona um do lado da outra, e no automático, já sei que aqui é dipirona. Ó aqui, ó, na caixinha da dipirona. Aí você pega lá, uma furosemida. E aí, o que você vai fazer? Mas não matou o paciente, não. Matou, não. Vai dar nada, não. É um erro que, inclusive, ele é passível de notificação no site da Notivisa. Nós precisamos. Mas olha, eu achei que era, mas não é. Até esse achei, que é um quase erro, é notificável. Por que é notificável? É para dispensar o funcionário, para dar sanções administrativas? Não. É para evitar que aconteça de uma vaselina. Escuta bem o que eu estou falando. Está do lado de um soro. E você aqui, correto. no automático, pegou e administrou a vaselina. Quem não lembra dessa história? Opa, Quem não famosa. lembra? Não sei se o Orlando era nascido ainda, mas eu lembro dessa história. Eu soube Não depois. faz muito tempo. Gente, é sério. A administração de medicação é sério. Quando você está ali, administrando uma medicação ali, ó, já você pode olhar assim e falar, não, fui no automático. Para na hora. Outra coisa que é muito bem, que a gente percebe muito, eu chamei o Orlando. Orlando, você vai tomar dipirona, Buscopan? Aí o paciente olha, não, mas eu não tô com isso, com essa dor. Quem já não viu? Você acha que o paciente vai ter segurança de esperar alguma medida? Ele vai sair de lá e nem vai querer. Porque tudo que você preparou não tem nada a ver com o que ele tem. Acontece ou não acontece, Orlando? Você já viu alguma vez, nem que seja na TV ou na sua vida mesmo, ao vivo, a cores? Total, muito, muito. Principalmente, Lília, outro item também que bastante dá, às vezes dá muita confusão, embora não poderia, né? Porque ele vem bem sinalizado. É o cloreto de sódio 0,9 e o cloreto de sódio 20%. Eles são muito semelhantes, embora, como eu falei, o cloreto de sódio 20% ele tem aquele rótulo vermelho, então, automaticamente, ali já chama atenção. Mas, às vezes, a pessoa acaba, por exemplo, fazer uma salinização. Se a pessoa não tem atenção, a pessoa acaba salinizando com cloreto de sódio 20%. Então, isso é um cuidado que o técnico tem que sempre ter. Lembrando que o cloreto de sódio, ele sempre está pelo menos eu indico que está sempre num ambiente guardado, sinalizado, MAV, medicação de alta vigilância, para que não aconteça isso. E quando ele vai para a sala da enfermagem, eu sempre procuro alertar, ó, tem cloreto de sódio aqui. Então, porque às vezes vai medicação junta e aí a pessoa acaba, né, na hora da confusão, muitas coisas acontecendo, a pessoa acaba utilizando um em vez do seu outro. Então, uma coisa que às vezes dá muita confusão. Mas eu sempre deixo sinalizado. Tomem cuidado, tem MAV aqui dentro. Eu também procuro sinalizar na prescrição, procuro sinalizar no saco, no saco que vai a medicação, que tem MAV ali, para a pessoa ficar atento, né? A pessoa criar aquele alerta que tem MAV ali. Perfeito. Lembrando que medicamento de autovigilância, ela não fica à disposição, né? Não fica como uma água destilada. Ele de posse ou da farmácia ou do enfermeiro e na chave. Por quê? Precisa ter a dupla checagem. Para ter a dupla checagem, a gente precisa ter esse medicamento mais restrito. Teve uma pessoa que colocou aqui, muito interessante essa pergunta que ele fez. E os laboratórios, eles não sabem disso? Que tem rótulos semelhantes? Eu não sei a visão do Orlando, mas eu acredito que a maioria dos medicamentos que são ampolinha
pelo próprio fator da luz, né? Não tem como ser de outra cor, né, Orlando? O Sim, que você é diz isso aí? mesmo. Não tem como Olha, o laboratório X não fazer o medicamento dele dentro daquela roupinha dele lá, dentro daquela toda proteção, porque ele precisa ser. O que você entende aí mais profundo em relação à indústria farmacêutica e esses rótulos semelhantes ou ampolas semelhantes, Orlando? no caso dos fotossensíveis, Lilia, é por conta do rótulo mesmo, né? Tem que ser na ampolinha escura e por conta do rótulo. No caso das medicações, que no caso eu me referi ao complexo B e à furosemida, o que acontece? Eles sabem sim, isso já foi um estudo enviado para alguns laboratórios, e assim, a gente não teve resposta, né? O que acontece? Eles falam que a caixa vai sinalizada, então, assim, isso já é um método que a gente, quando recebe essas medicações, que já tem que adotar. Colocar a etiqueta verde, no caso de algumas unidades, Isso. outras já são outras cores. Então, assim, ele já, na caixa já vem sinalizando algumas coisas. Então, é o farmacêutico que tem que se atentar a isso, na hora de receber Importante. e armazenar. É importante isso, essa questão que foi muito bem colocada aqui, porque cada um tem o seu papel dentro da instituição. E para isso existem os protocolos de segurança. E, sinceramente, eu já vi até erro com ampolas que não são nem semelhantes. É falta de atenção mesmo. Então, você profissional que está aí se formando, entrando para o mercado de trabalho, primeiro precisa saber se é isso que você quer. Se é, parabéns. Continue estudando, se atualizando e não vá no automático. Porque às vezes não é nem um rótulo parecido, gente. A pessoa pega no automático e não lê. Já é difícil ler ali aquelas letrinhas pequenininhas, né? Sim. Mas se você não lê mesmo, você vai confundir tudo. E lembrando do ato da medicação, um dos pilares é a diluição e a reconstituição. Vamos lá, Orlando. Um dia eu parei você no Olha, corredor, isso falei, aí, Orlando, a isso aí, reconstituição é a mesma coisa que diluição? Mudou alguma coisa na literatura do tempo que eu estudei, Orlando? Você falou, não mudou nada. Vamos esclarecer aqui para o pessoal, Orlando. o que acontece? Isso é uma técnica que poucas pessoas usam, mas a gente tenta, eu como farmacêutico, grande parte de amigos meus, colegas meus, a gente tenta ensinar essa prática. O que acontece? Essa questão de reconstituição e diluição, para algumas pessoas, Lília, é algo assim, algo que não é muito comum, porque eles acham, algumas pessoas percebem que é coisa da farmácia. E não é. Gente, isso é da bula do medicamento. Então, assim, o que é reconstituir? Você pegar aquele frasquinho, reconstituir na água para ele virar um líquido e você diluir. Então, isso é Vem em forma de reconstituição. pó, né, Orlando? Isso, Ele vem em forma ele de vem pó. sólido, aí você reconstitui com água, uma ampolinha de água, e aí o que acontece? Só que tem que tomar cuidado, Lília, quando eu falo reconstituição, você reconstitui uma ampolinha de água, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais um clássico. Rocefi, você reconstitui uma ampolinha de água e você dilui num soro de 100. Tem que tomar cuidado quando se trata de pediatria, das criancinhas. E aí o que acontece? Aí você tem que ver com o médico, porque o que acontece? Se você diluir aquilo numa ampolinha de água, já é 10 ml. Mais um sorinho que é uma quantidade X. Então tem que tomar muito cuidado. Então, toda vez que se trata de reconstituição para pediatria, UTI, é sempre um olhar a mais, por conta por conta da dosagem, né? Não pode Tá. exceder por conta, aí envolve a questão do peso da criança, do tempo, se ela tem 1 ano, se ela tem... Então, envolve outros fatores. Então, o nosso olhar sempre é assim, para os medicamentos, Rocefin, oxacilina, alguns desses medicamentos, eles pedem na própria bula. Primeiro se reconstitui, depois faz a diluição. Mas eu sempre dou esse adendo à questão das crianças, não pode, das criancinhas, da parte PED, do UTI-NEL. Você não pode diluir, o farmacêutico falou que eu tenho que diluir, reconstituir uma ampolinha de água e jogar lá no soro. Não, calma, gente, não é bem assim. Então, sempre atenção nisso. Eu sempre, quando vou avaliar a prescrição, eu sempre dou uma olhada nesse critério. Opa, peraí, deixa eu ver o peso da criança, né? Deixa eu ver quantos anos essa criança tem. Qual foi a dosagem total de líquido que
que a doutora pediu para infundir. Então, eu tenho que sempre avaliar essas questões. Então, não posso simplesmente, tá na bula lá, reconstituir numa ampolinha de água e colocar no soro assim. Não, mas aí tem outros critérios que a gente tem que ser avaliado quando se trata de crianças. Perfeito, muito bem colocado. E complementando aqui, Orlando, não vem escrito pelo médico reconstituir primeiro para depois diluir no soro. Não vem, pessoal. Não vem. Você precisa conhecer, você precisa estudar, isso é importante. E não adianta ficar de carinha virada, que a farmácia pediu. Mais uma vez, eu iniciei a live falando isso. Você tem que levantar as mãos para o céu. Eu tenho uma jornada aí de 21 anos, só 21 anos de pediatria. O que é comum? Geralmente acontece isso. Vamos lá. O médico prescreveu, sei lá, 200 miligramas de oxacilina. Já tenho ali, se eu diluir em 10, de 500, né? Então, se eu diluir em Geralmente 5, você pode diluir isso. em menos. Você pode até diluir em 5 ml. Você tira 2. Isso. Ah, mas o que é 2 ml? Até você pegar um bebezinho de 600 gramas, igual pegar ó, na neonatal. Aí você vai ver que 2 mais 2, mas encharcou o bebê. E aí tem que ter muito critério mesmo, porque dependendo do volume, não dá nem para ir no equipe. Só a equipe tem aproximadamente 20. As UTIs neonatais, ela tem lá a bomba de seringa. Então, 2 ml de oxacilina, um exemplo, mais, sei lá, 20 de água, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer 22 ml. Eu vou diminuir, vou colocar ali 8 de água, mais 18 ml de água, mais 2 daquele para dar o volume que o Orlando acabou de falar. O volume total é esse. A reconstituição você faz de acordo com a miligramagem prescrita. É 200, tu não pode fugir daquilo. Mas você pode diluir até em menos, contanto que você desconte o valor total. Então, se ele pode só infundir 20 ml e você reconstituiu na sua, sei lá, em 10 e deu 4, você tem que diminuir. Você tem que dar 16 da solução mais 4. Isso é tempo, isso é para quem está ali na prática. Como vocês estão aqui diante de profissionais que já têm uma jornada, está trazendo aí, elucidando. Isso. Mas isso é preciso buscar o conhecimento, né, Orlando? Buscar e assim, isso, porque assim, além desse cálculo que você fez, o que acontece? Você citou o exemplo de uma oxa, num soro, né, de reconstituição, mas só que aí muitas vezes não tem só oxa. Tem um sorinho com os eletrólitos, que são cloreto de sódio, cloreto de potássio. Isso, lembrando perfeito. Aqui para você, para as pessoas que estão aqui na live, que eu procuro não chamar NaCl nem KCl. Isso dá muita confusão. Troca esses sons, emite sons muito parecidos, muito semelhantes. Então, eu procuro cloreto de sódio, 20%, cloreto de potássio. Então, eu sempre procuro pronunciar. Então, nessa prescrição, sempre tem algo a mais. Tem a oxacilina, né? Tem a questão dos eletrólitos que precisa fazer reposição na criança. Então, assim, é nesse sentido que eu falo, que tem que avaliar a prescrição no todo, o volume total que essa criança está que está sendo inserido nessa criança daí, sei lá, 12 horas, num tempo de 12 horas, num tempo de 24 horas. Tem que ter um olhar voltado a isso. Porque se você só vê a questão da oxacilina, mas aí os demais, como é que fica? Então, sempre tem que ter um olhar na prescrição no todo. Perfeito, muito bem colocado. Dentro das 24 horas, existe um procedimento que é um controle, que é o balanço hídrico. Então, perdas, né, e ganhos. Sim. Então, se esse balanço hídrico der negativo, com certeza o médico vai diminuir a infusão aí, e isso vai ter que ser discutido até em relação à diluição, reconstituição, a equipe multi, é uma equipe. Então, isso é muito importante, pessoal. Atentar-se, porque o medicamento é algo bem assim, é a primeira coisa que está na mão do técnico e que, se não for administrado de forma correta, pode ser fatal. Saindo um pouco da linha dos medicamentos endovenosos,
tem algo específico para os comprimidos em geral? Tem alguma particularidade, Orlando? Ou comprimido é só colocar na boca, engolir com água e tá tudo certo? Não, não. Comprimido é outra questão que, assim, eu acho que a gente tem uma demanda hoje em dia de pessoas de comprimidos, né? Tanto para pacientes que estão internados, quanto para pacientes que leva os externos, né? Quando eu falo uso externo, é aquele paciente que pega o comprimidinho lá na policlínica, que vai para casa, né? Eu sou aquele farmacêutico, né, da moda antiga. Eu ensino como é que toma, quanto tempo vai, quantos dias precisa, de quanto em quanto tempo, tudo detalhadamente, para que ele não saia com dúvida. Porque a questão dos comprimidos, Lilia, assim, a gente tem que se atentar primeiro à dosagem. Isso volta ao segundo item lá. Dosagem. Por quê? Porque tem o mesmo comprimido, ele tem várias dosagens. O exemplo de um deles é o Carvedilol. Tem um Carvedilol de 3, 125, tem um Carvedilol de 6 e tem um Carvedilol de 12, e em alguns lugares ainda tem um Carvedilol de 25. Então, assim, a gente tem que se atentar a essa questão da dosagem dos comprimidos. Tá levando os comprimidos certo? A quantidade tá correta por dias de tratamento? Administrando lá, né, Orlando? E até os que são administrados na Sim, própria unidade. Lembrando sim. que às vezes o paciente é teimosinho, viu? Ele leva os comprimidinhos dele, põe no saquinho lá e vai tomar e você vai administrar. Primeira coisa que o farmacêutico clínico faz é retirar, reter aquela não para pegar para o hospital, não, para ter uma segurança maior, porque senão ele pode tomar duplo, ainda mais comprimido, né, Orlando? Exatamente. Então, nesse ponto que você falou, Lilia, tem essa questão aqueles, eu costumo chamar uso domiciliar, que é aqueles comprimidos, aqueles comprimidos que eles já tomam em casa, e que muitos deles levam para o hospital. Então, eu procuro lá, eu faço uma validação, eu vejo quanto eles têm, por quanto tempo vai durar, se está dentro da validade, que é um dos problemas que ocorre mais hoje em dia, é questão dentro da validade. Aí ele pegou, já está tomando há muito tempo, e aí está dentro da validade, às vezes está próximo, né? Então eu sempre acompanho. E a questão da dosagem mesmo. Outro detalhe importante dentro dos comprimidos, Lilia, alguns comprimidos que não pode ser feito diluído para usar por sonda. Por exemplo, deles é o sulfato ferroso. Sulfato ferroso é um dos comprimidos que não pode ser diluído por sonda. Então, você tem que fazer a troca. Então, é onde entra o farmacêutico. Conversar com a equipe, conversar com o médico para fazer a troca por uma solução. Caso o comprimido não tenha solução, a gente tenta jogar para algo similar, que consiga resolver o problema do paciente. Então, mas o importante é isso, tem muitos deles, o omeprazol é um deles, não pode ser usado por sonda. Então, tem essa questão dos comprimidos, que é muito importante, o farmacêutico técnico junto, ele está usando sonda, principalmente essa troca de informação. Né? Às vezes o farmacêutico não consegue ir lá por algum motivo, naquele dia, naquela hora que foi internado, e o paciente usa sonda, e aí ele tem que, olha, ele está usando sonda, opa, vamos lá, vamos avaliar, ele tem comprimido, então isso aqui não pode, eu tenho que ir lá, junto com o técnico, com a enfermagem, é como você falou, uma equipe, conversar com o médico e ver qual o melhor caminho a ser tomado, né? Já que ele usa sonda, aquele medicamento específico não pode ser usado por sonda, então é um dos critérios que eu sempre avalio a questão do comprimido. Perfeito. Lembrando que tem um motivo de ser, a absorção dele não é gástrica. Sim. É em outro local, né, Sim. Orlando? Sim. Via intestinal, enfim. O que você tem a acrescentar sobre absorção? Que é a própria absorção do medicamento, né? E às vezes a pessoa tira da cápsula, que é protetora, e ele é irritante gástrico. Exatamente. O omeprazol é um deles, né? O omeprazol tem gente que, por exemplo, isso acontece com pessoas assim de mais idade, às vezes quer ver, tira e joga no copo, e aí eu oriento, não pode, se aquela capa é um filme protetor, que já veio da fabricação, que é por conta da questão da absorção, das células parenterais. Então, eu sempre oriento, tomar cuidado, orientar melhor, e tomar cuidado sempre na hora de tomar esses medicamentos, né? No caso, seriam os comprimidos. Então, é um dos critérios que eu sempre avalio na prescrição. Essa questão do comprimido que pode ser macerado, que não pode de jeito nenhum, que aí ele perde a absorção, então, perde a eficácia. Né? É o que o pessoal gosta de fazer, né?
Exatamente, né? Vai lá e enfim. Então eu procuro sempre orientar para que isso não aconteça. Então, toda vez que, principalmente pacientes que pegam esses medicamentos para tomar em casa. Então, eu sempre deixo tudo orientado. Se for alguma coisa, eu peço para que eles pergunte, não faça nada aleatório. Ah, eu sei que é assim, vou tomar. Então, eu sempre estou batendo nessa tecla e sempre orienta o técnico, olha, toda vez que for administrar, verifique direitinho se ele vai realmente conseguir deglutir, então sempre tomar cuidado com essas questões do comprimido. Mesmo porque o paciente ele vai retornar para você, tá? Se você Sim. não orientar, inclusive, para quem está assistindo aqui, é um papel importante, está dentre os 13 certos lá da administração segura, a orientação ao paciente. Porque o Orlando já deve ter visto aí, eu várias vezes já observei. O médico passa a visita. Aí ele pega a receita, se não tem umas 2 ou 3 na mão dele. Diz, olha, o senhor vai tomar assim, 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 no café na mão você tá... Entendeu? Aí vai fazer assim com a cabeça. O médico virou as costas, saiu. O que o paciente vai olhar? Não entendi nada que o médico falou. Não é verdade, Orlando? E, Exatamente. pessoal, tem que ter esse olhar. Porque, assim, ele não vai tomar o medicamento. Ele não entendeu nem como... Ou vai tomar de forma errada. Não sei se você já observou isso na sua prática. Ele não tomar de forma certa e retornar para você, Orlando. Já aconteceu? Já aconteceu em relação, assim, alguns casos, por exemplo, desmame, né? Eu quero que você, é o muito comum, assim, muito usual no dia a dia. Eu quero que você tome 3 dias de 12 em 12. Então, você vai tomar 2 vezes 3 dias. Eu quero que você tome mais 3 dias, uma vez ao dia. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa se atrapalha. Opa, peraí, é para tomar uma vez ao dia? Então, assim, a pessoa acaba quebrando esse ciclo. Então, é muito importante. Eu sempre falo, qualquer dúvida, você procure um farmacêutico, seja lá na policlínica, não, que não, né, não vai ter nesse caso, mas no caso da drogaria, sempre procure uma orientação de fazer, que a gente chama esse termo de desmame, né? Você faz 3 dias conforme a posologia médica. Então, isso sempre acaba acontecendo mesmo. Perfeito. Se foi 12, então, Muito, paciência, muito né? comum. Muito comum aquelas pessoas, Lília, que já, de certa forma, já estão um pouco debilitadas e às vezes não tem uma pessoa próxima para orientar. Então, mora sozinho. Então, assim, é muito comum isso, né? E chega e pergunta, aí eu olho, eu vejo que está com cara de dúvida, eu explico novamente para que eles entendam, né? Que o processo precisa ser respeitado, esse processo Perfeito. que o médico orientou. Senão o paciente ele vai acabar voltando e não vai conseguir nem fazer o tratamento completo. Lembrando que a gente tem que contar também aqueles que não sabem ler. Muito. E aí precisa usar algum artifício aí diferente, né, Orlando? Geralmente na alta existem algumas técnicas aí. Você tem alguma do seu dia a dia aí? Geralmente, alguns dele colocam no celular, né? Às vezes é aquele risco, né? O celular descarrega, mas hoje em dia é muito difícil isso acontecer, o celular descarregado e tal. Mas geralmente eles colocam no celular. Grande parte dele prefere que a gente coloque os horários, né? Coloque os horários de forma bem legível para eles seguir. E aí eles conseguem. Mas aqueles que não sabem ler, então eles colocam no celular ou eles pedem para que... eu sempre oriento, pede para um familiar te ajudar. Isso. Porque às vezes tem aquelas pessoas que têm um familiar longe. E agora? Então, e aí a pessoa às vezes não consegue escrever, não sabe ler e não consegue também escrever. Então é bem difícil. Você concorda que é uma situação Às vezes muito tem que desenhar complicada? uma lua. A lua é à noite. E o sol Sim. é durante o dia. E é verdade, gente. Hoje a gente precisa ter aí na manga, né, Orlando? Que Sim, também com dispensa certeza. bastante medicamento aí e sabe. Que a gente tem vários públicos. E a gente precisa também envolver a família nesse cuidado. Em todo Muito. momento, a gente traz isso mais evidente nos dias de hoje, a família participando. Mas quando não tem a família, a gente tem que usar das nossas ferramentas, né? Então, existe Muito. tanta parte educativa da gente já deixar desenhadinho a lua, o sol, enfim, para que o paciente entenda, porque ele não vai fazer o uso adequado e vai
criar, ou se for antibiótico, pior ainda, que aí vira outra condição, né? Não toma de forma correta, vira resistência, as bactérias adoram brincar, né, dentro do nosso organismo, se a gente toma no horário, não toma. Por isso que o Orlando colocou muito bem aqui em relação aos antibióticos, que precisam seguir um horário, um tempo adequado, porque às vezes ele está ali infundindo um antibiótico, na sequência já entra outro, e aí você precisa ter toda uma sequência de lógica, de horário, de absorção, né, Orlando? Sim. Bom, como eu já imaginava, Orlando, o nosso tempo estourou, já estão aqui, ó, a produção falando, ó, estourou o tempo de vocês. Porque esse tema ele é muito envolvente. Medicação, administração de medicação, medicamentos, fármacos, enfim, diluição, rótulo, tudo isso aqui que eu estou trazendo, que foi falado hoje, é algo envolvente, principalmente para vocês que estão aí entrando para o mercado de trabalho hoje, ou já está um tempo afastado, está voltando, é a primeira lição de casa. Estudar farmacologia, mas não é a farmacologia, a farmacodinâmica, farmacocinética, que eu tive para aprender tudo isso na minha formação, não é disso que eu estou falando. Estou falando do básico. O que é o básico? Orlando começou brilhante hoje falando. Prescrição médica, legível, conversar com as suas equipes. É uma equipe multi. Ah, mas eu não quero falar com o médico, não. Eu tenho medo. Meu Deus do céu. Gente, já não existe mais isso. Fizemos uma live aqui semana passada com a doutora Isabela e ela colocou, a enfermagem não vive sem... O médico não trabalha sem enfermagem e a enfermagem não trabalha sem o médico. É parceria. Isso acabou. Ter medo de falar, somos profissionais. E os que são conscientes ainda vão te agradecer, falar assim, muito obrigada. Quantos elogios você já não deve ter recebido do médico, falar assim, obrigada, Orlando, por você ter vindo aqui, ter falado. Porque às vezes nem o médico, dependendo da medicação, ele vai saber se é interação com uma com outra. Então, a gente tem que respeitar os diversos tipos de profissionais, cada um dentro da sua categoria. Lembrando que tudo isso é trabalho em equipe, não é a farmácia pegando no pé. Lembrando que se está pegando mesmo, é para a nossa proteção, é institucional, mas a gente não pode esquecer de uma coisa. O centro do cuidado é o nosso paciente. E isso a gente não abre mão, né, Orlando? Porque a gente trabalha com segurança. E eu falo que a qualidade é uma consequência da segurança, tá? Isso tem que estar aí, ó, dentro da sua veia, das suas artérias. E você precisa respirar isso. Nada melhor que sair do serviço, enfim, com a missão cumprida de que você fez o seu melhor. O que não dá para aceitar são esses números na mídia, bombando a todo momento, de pacientes indo a óbito por conta de erro de medicamentos, que são erros evitáveis. E a gente sabe isso. Né? E hoje em dia, Lília, assim, a gente quebrou esse tabu de acessibilidade ao médico, né? Então, assim, quando se trata de um técnico ou dirigir o enfermeiro, né? Ou dirigir ao médico, doutor, posso confirmar essa dosagem? Isso é muito comum, não é muito usual aqui na casa, mas o senhor quer isso mesmo? Isso se trata de barreira. Então, essa barreira começa lá na farmácia, né? Quando eu vejo nas minhas intervenções alguma coisa que está fora, que não é muito usual, pode acontecer, isso é conduta médica, às vezes o paciente precisa daquilo a mais, mas eu sempre confirmo, doutor, é isso mesmo? Essa dose não é muito usual aqui na casa, mas o senhor está pedindo hoje, tudo bem? Na prescrição anterior não tinha, nessa nova tem, tudo. Então, assim, a gente ter essa liberdade hoje em dia é algo assim, é algo que quebra tabu, porque antes não tinha técnico, tinha medo de falar com o médico, e hoje em dia a gente tem essa acessibilidade, né? Então, a gente tem que agradecer por conta disso. Eu sempre oriento, de estar com dúvida, confirma. Faça uma dupla checagem, seja lá o que for,
faça uma dupla checagem e confirma com o médico, com a enfermeira de plantão, para ter certeza que aquilo realmente está certo mesmo. Brilhante. Olha, que live, hein, Orlando? Que live. Eu já estou recebendo aqui vários comentários de parabéns. Orlando maravilhoso, profissional maravilhoso, total admiração. Olha aí, Orlando. Tá vendo? Muito Ó, aqui obrigado. foi uma colocação. Sempre temos que estar atentos e dar aos pacientes, principalmente quando o paciente a data de nascimento. Aqui foi Sim, uma sim, sim. colocação de uma pessoa muito legal, maravilhoso conteúdo, lives super necessárias. Olha aqui, ó, tô amando essa live. Nossa, muito bom aqui, ó. O método está completinho, o método é um curso que eu tenho na plataforma. Muito obrigada, que é uma aluna elogiando, né? Lembrando que o método, ele veio mesmo para fazer o diferencial na vida do profissional e lembrando, impactar naquele que está ali, esperando o seu cuidado, a sua atenção. Eu gostaria de me despedir dessa live, Orlando, enfatizando aqui para quem não se inscreveu ainda, temos aí o evento que vai acontecer no dia 5/6 a 9/6, que é a Semana da Alta Performance na Enfermagem, onde fará total sentido para você que participar e teremos aí vários conteúdos importantes que o que a gente trabalha aqui na nossa plataforma, no nosso canal, é atender com segurança e saber o que a gente está fazendo. Então, eu não poderia deixar um tema tão importante como esse, que é relacionado a erros, né, evitáveis, que é de administração segura de medicamentos, com a presença de um profissional ímpar, que super entende aí do assunto, e fazendo aqui de antemão, mais uma vez, o meu agradecimento. E eu gostaria que você deixasse, assim, uma frase para fechar, para o técnico de enfermagem que está, ou o profissional de saúde que está nos assistindo agora, qual a mensagem final que você gostaria, assim, ó, de impactar na vida dele e que, com certeza, ele vai lembrar aí pelos próximos anos da vida? Lilia, sempre ter essa frase em mente. A diferença entre medicação e o veneno é a dose. É algo simples, mas o técnico de enfermagem ele tem que ter isso em mente. Que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Isso aí é que impactua o resultado final de uma melhora, de uma qualidade, de um resultado melhor, de uma Perfeito. eficácia da patologia do paciente. Então, assim, é isso que eu sempre falo para eles. Sempre atento a isso. Muito cuidado a tudo. É isso que eu deixo a mensagem para todo técnico que está iniciando, né? Os técnicos de enfermagem que estão chegando. A gente recebe com todo amor e carinho, mas sempre aquele olhar à frente, né? Da prescrição, à frente do paciente, que é o mais importante. Perfeito. E complementando também para os profissionais que estão na ativa e que precisam entender. A atualização se faz necessária. Se a sua unidade tem capacitação, graças a Deus, abrace, não torça o nariz. Porque se você está 10, 20, 30 anos, você precisa sair da zona de conforto e entender que medicamento, como é que é a sua frase, A Orlando? diferença entre medicação e o veneno é a dose. Para vocês, todos que estão aí, hein? Levem para a vida. Orlando, meu querido, um forte abraço. Para vocês que estavam aqui até esse momento, que aproveitou, olha, essa live vai ficar aí disponível. Gostaria que vocês deixassem lá um like. Se tiver alguma perguntinha também que queira fazer para mim ou para o Orlando, estamos à disposição, né, Orlando? Sim. Lembrando que você sempre, a gente ensina e aprende ao mesmo tempo. Não é não, Orlando? Muito, muito. Agradeço o convite, tá? Né, a princípio, muito, muito nervoso, mas muito obrigado pelo convite. Adorei, foi uma delícia, né? Você sabe que Uhum. a gente já se conhece há muito tempo e, assim, é só gratidão. Eu que agradeço. Se eu chamei você é porque eu confio no seu potencial. Não poderia deixar você de fora jamais. Eu que agradeço. Pessoal, lembrando que amanhã teremos também live, tema que vai fazer a diferença na sua vida. Então, faz parte aí do
pré-evento do dia 5/6 a 9/6. Não percam. Espero vocês amanhã. Boa noite e fique com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigado.